Glórias a Ti, Senhor. Santo, 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 Senhor. Santo, santo, santo. Senhor, não há outro Deus além de Ti. Nós somos totalmente dependentes. Totalmente dependentes de Ti. Não demos nem um passo sem a Tua presença. Nenhum, Senhor. Eu quero chamar nosso irmão Rodrigo, que ele vai estar trazendo a palavra nesta noite para nós. Eu quero agradecer a visita do nosso missionário Marcelo. Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus, primeiramente, ao nosso pastor Gama, pela oportunidade de estar aqui, juntamente com a nossa irmã Dani, com esta responsabilidade, mas graças a Deus, Deus tem nos conduzido e tem nos ajudado, nos abençoado. E ratificando o que a irmã Dani acabou de falar, quero agradecer a nossa referência, missionário Marcelo, não somente referência para mim, mas para esse culto. Ele faz parte disso. Ele iniciou essa obra juntamente com nossos irmãos, e eu louvo a Deus, muito feliz mesmo, é motivo de alegria ter o nosso missionário aqui. Eu te convido, por gentileza, a nós estávamos meditando Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas capítulo 5. Os irmãos que puderem se colocar de pé, estaremos fazendo menção da sua palavra. Lucas capítulo 5, versículo 4 e 10 somente. Diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela oportunidade, Pai, que Tu nos deste de estar aqui, Pai. Senhor, pedindo a Tua bondade, Pai. Senhor, que Tu venha continuar nos conduzindo, Senhor. Colocar as palavras certas dos nossos corações, Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, Tu continue operando, Senhor, libertando, Pai, transformando, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha impactar vidas nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder assentar. Esse texto é um texto muito conhecido, que vai falar sobre a pesca maravilhosa. Esse texto, ele é conhecido como o milagre de Jesus. E a partir do primeiro versículo, a Bíblia diz que a multidão estava apertando Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E Jesus, ele vai olhar e vai ver os pescadores lavando as redes. Por quê? Porque eles não haviam tido êxito. Eles não tiveram uma boa pesca. Eles não conseguiram pegar nada. E eu começo a imaginar aqueles homens frustrados, porque eles haviam trabalhado e não tiveram êxito. Porque eles dependiam da pescaria. Era o seu trabalho. E a primeira lição que eu vejo aqui, a Bíblia diz que Jesus chega para eles, para os pescadores. Ele entra no barco de Simão e pede para que ele vá às mais profundezas do lago de Genezaré, ou mar da Galileia. E eu imagino aquele homem, aquele pescador, não está no texto, porque ele entendia sobre a pesca. Ele era experiente naquilo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o momento certo para pescar. Ele sabia o local certo para lançar as redes. Imagina aquele homem olhando para Jesus e dizendo: mas esse homem, ele conhece de tudo sobrenatural, mas de pescaria eu entendo. Jesus quis querer me ensinar sobre pescaria? Não. Ele vai fazer conforme Jesus estava lhe mandando.
E a Bíblia vai dizer que Jesus, ao entrar no barco, ele começa a ensinar. E aqui é a primeira lição que eu aprendo no texto. Porque se Jesus entra no meu barco, no momento da frustração, imediatamente eu ia querer que ele resolvesse o meu problema. Porque nós somos assim, ansiosos. Só que Jesus, ele nos ensina algo. Antes dele realizar um milagre material, ele vai fazer com que as coisas espirituais do Pai aconteçam primeiro. Eu não sei se você entendeu. Jesus Cristo, ele poderia entrar no barco e já realizar o milagre. Não, ele começa a ensinar. Precisamos colocar os ensinamentos de Jesus acima de todas as coisas. Acima dos nossos afazeres, acima do nosso trabalho, acima da nossa família. Porque a frustração vem, muitas vezes, porque nós não estamos mais dando atenção aos ensinamentos de Jesus. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Jesus, ele começa a ensinar. E Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, vai falar sobre isso. Porque duas irmãs, Marta e Maria, Jesus chega na casa de Marta. A Bíblia diz que Maria senta nos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. E Marta começa a trabalhar ao ponto de ficar distraída. E ela cobra Jesus: Jesus, olha minha irmã, ela não me ajuda. Jesus Cristo diz para ela: Marta, estás distraída. Maria escolheu a melhor parte. E essa fica a lição para você nessa noite. Antes de você for fazer qualquer coisa, de você realizar os teus projetos, coloque Jesus no centro. Coloque ele para estar no foco do teu projeto, no foco do teu plano. Porque muitas vezes nada acontece porque Jesus fica em segundo plano. Esta é a primeira lição que eu aprendo no texto. Versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes. A segunda lição é a direção de Jesus para o milagre. A primeira lição, ele começa a ensinar. E a segunda lição, ele chega para aqueles homens e diz: joguem as redes. Ele dá uma direção. Simão, ele não retruca. Simão, ele entende que aquela situação tinha fugido do seu controle. Ele entende que ele não dominava mais a situação. E muitas vezes nós nos encontramos assim. As coisas começam a fugir dos nossos controles. E nós não temos mais saída. Não sabemos mais o que fazer. Precisamos atentar para a direção do Senhor e pedir a direção. Senhor, o que fazer nesse momento, Pai? Eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo saída. O Senhor, ele tem uma direção para cada um de nós. Precisamos atentar para a direção que o Senhor tem. E ele entendeu. E ele vai dizer no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a palavra do Senhor, muralha não permanece de pé. Sobre a palavra do Senhor, o diabo precisa correr. Sobre a palavra do Senhor, as enfermidades, elas precisam ser expelidas. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder sobre todas as coisas. Ela vai transcender a dificuldade. A palavra do Senhor, ela vai ser o norte para nós realizarmos aquilo que nós queremos. Precisamos ter a direção do Senhor, atentar para a direção do Senhor e reconhecer: eu não tenho mais o que fazer, eu preciso ir na palavra do Senhor. Quantos entendem essa palavra? Precisamos ir na direção do Senhor. Essa é a segunda lição. E a terceira lição está no versículo 10. E digo igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Deus não realiza nada sem propósito. Tudo isso que aconteceu, havia uma finalidade. O milagre era só algo para que Deus viesse realizar o seu propósito. Deus, ele queria chamar esses homens para uma obra maior. Deus, ele permite com que você passe dificuldade, frustração,
para que o chamado que Ele tenha na tua vida venha a ser realizado. Deus estava chamando Simão para uma grande obra. O propósito do milagre era esse, o chamado de Jesus para uma grande obra para a vida de Simão. E contigo não é diferente. Deus tem um chamado para ti. Deus tem uma grande obra para ti. Deus, Ele tem um projeto e você sabe disso. De repente, esse projeto, ele está adormecido no teu coração, na tua vida. Você não crê mais, pelas frustrações da vida, pelo desânimo, você não acredita mais. Mas o propósito do Senhor, o chamado do Senhor na tua vida, continua de pé. Diga para o irmão que está do teu lado, o chamado do Senhor continua de pé. Mas diga com fé, o chamado do Senhor continua de pé. O propósito do Senhor, além de realizar o milagre na minha vida, na tua vida, é para que venhamos ser instrumentos do Senhor, para que vidas venham voltar para o altar, vidas venham ser restauradas através de nossas vidas. Deus, Ele quer te usar na sua família, Deus, Ele quer te usar na sua vizinhança, no seu trabalho. Sabe aquela pessoa que você queria que estivesse aqui? Deus, Ele quer usar você. Porque muitas vezes você não entende, porque algumas pessoas chegam diante de você e abre o coração, começa a falar sobre algumas frustrações. É porque Deus, Ele quer usar você para dar a palavra que ela precisa. E através de você, aquela pessoa venha a ser restituída, venha a ser liberta. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo o milagre. Eu profetizo o chamado do Senhor sendo realizado. Eu profetizo a vontade do Senhor sendo realizada. Eu profetizo aqueles da sua família voltando para os caminhos do Senhor. Eu profetizo essa enfermidade batendo em retirada. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a porta se abrindo. Porque nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos realizar aquilo para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para realizar algo. Deus nos chamou para que sejamos instrumentos em suas mãos. E é necessário. Entenda a frustração, os problemas, a adversidade, como motivo que Deus tem para que você venha se aproximar dele. Quantas vezes a gente se encontra em momento ao ponto de não dar mais assistência ao que o Senhor tem a nos dizer? Quantas vezes nós não atentamos mais para meditar na palavra do Senhor? E a frustração, o problema, a dificuldade, ela se achega até nós. Para que possamos entender isso, precisamos recorrer aos pés do Senhor. Precisamos atentar para a voz do Senhor. Precisamos atender o chamado do Senhor. Entenda essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu te convido a se colocar de pé. Você que atentou para esta palavra se falou ao seu coração. Se você de repente se encontra afastado dos caminhos do Senhor, se você de repente se encontra fraco, desanimado, você chegou aqui nessa noite, entenda, Deus está falando ao teu coração, porque Ele quer te usar, Ele quer realizar os propósitos dEle na tua vida. Não importa a dificuldade, Deus, Ele não permitiu você passar essa dificuldade para te massacrar, não. É para que você venha crescer nele, é para que você venha ter experiências com Ele, é para que você venha amadurecer nele. Eu te convido a estar aqui na frente. Se você ouviu esta palavra, e esta palavra falou ao seu coração, e você quer reatar com o Senhor esta aliança, você vem aqui nessa noite e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu apresento os meus problemas a Ti, Senhor. Eu apresento a minha família a Ti, Senhor. Eu apresento o meu marido, a minha esposa a Ti, Senhor, os meus filhos, Senhor. Porque Tu tem poder para realizar, Senhor, um milagre, Pai. Tu tem poder para transformar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Levante tuas mãos nessa noite. E eu te convido a estar orando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu conhece a necessidade de cada um, meu Deus. Tu conheces, Senhor, a dificuldade de cada um, Senhor. Visita, Senhor. Entra com providência, Senhor. Restaura, Senhor. Anima, Senhor.
Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui clamando pela Tua presença, Pai, pela Tua essência, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, se há alguma enfermidade espiritual, Senhor, Tu conheces, Senhor, que essa enfermidade venha bater em retirada, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, todo mal venha cair por terra, Senhor. Todo espírito maligno, Pai, toda afronta de Satanás, Senhor, venha ser dissipada em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo, Senhor, a cura, Senhor. Eu profetizo, Senhor, se há alguma depressão, se há alguma ansiedade, Pai, que seja lançada aos Teus pés, Senhor. Entra com providência, Senhor. Entra com providência curando, Pai, transformando, Senhor, libertando em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não reconheceu o Senhor como seu Salvador, como seu Mestre. Você está convidado. Deus está te chamando nessa noite. Ele te convida a novamente viver experiências com Ele. Pode ter certeza que dificuldades continuará passando, mas você passará com o Senhor. Você entende que o Senhor está te chamando. Você tem a oportunidade de estar aqui e entregar a tua vida nos caminhos do Senhor e dizer: Senhor, sem Ti não dá, Senhor, não dá para caminhar sem Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Convida a irmã Dani para o momento da oferta e virgem.